Fala, meus amores, boa tarde. Então, hoje a gente vai falar sobre a linguagem das HQs, né? Lembrando que essa HQ está nessa história em quadrinhos, está na página 34 do livro de vocês, no capítulo 4. Vocês vão encontrá-la aí, né? Então, o que a gente pode falar a respeito da linguagem, né, das HQs? Prestando atenção, na verdade, em todos os elementos, né, já que os textos, tanto verbais quanto não verbais, eles são intencionais aí no caso, né? Há uma intencionalidade de quem produz as HQs, né? E aí qualquer detalhe aí faz parte, né, da construção do texto, da construção da ideia do texto. Então, esse é uma tirinha, né? Tirinha, cismei com tirinha, né? Porque são bem parecidos, na verdade, né? Essa história em quadrinhos, né? Ela é é o Marco e seus amigos, né? É, o nome do autor é Taco, né? Parece até o Taco. Na verdade, o nome dele é Taco mesmo, embaixo. Será que é o Taco, né? Bom, então, ele começa assim, né? É um gatinho, aí dá pra gente perceber, né? Que é um gatinho, personagem, né? É o gato Xanão, na verdade, né? O nome do gato. Então, ele tá observando uma borboleta, tá correndo atrás, aí a gente consegue fazer a interpretação, né? Desse cenário aí e tudo mais. Aí tá escrito assim embaixo, roteiro de Alessandra Freitas. Aí ao lado tá assim, poxa, ela não tá ligando pra mim, Sniff. Aí tem uma menina, né? Que tédio, ó! Ideia, miau, miau. Aí assim, aí no sexto quadrinho, ele tá, né, miando, na verdade. E aí ela fala, coitadinho, já vou chamar socorro, Xanão. Xanão é o nome do gato, né? Mais tarde, isso é um trabalho para o Super M. Aí vem cá, bichano. Ai, meu Xanão, te amo tanto. Tá cada vez mais difícil chamar a atenção, mas valeu a pena. Nossa, que gato. Que gato, gente. Para chamar a atenção da dona, olha o que ele fez, olha o drama que ele fez, né? Então aí, quando a gente vai analisar, né, esses balões, na verdade, os balões de fala, né? O que esse primeiro balão aí ele significa, né? É um balão de pensamento, né? Esse balão aí que é um pouco parecido com uma nuvem, né? E aí tem essas bolinhas sequentes aí, essa sequência de bolinhas, né? Em sequência. E aí ele fala que tédio. Por que que na verdade o gato ele parece até o Garfield também ele tem, né, se você for ver a história em quadrinhos do Garfield, né, ele pensa, ele não fala na verdade, mas o autor, né, dá para ele uma espécie de discurso, né, através do pensamento, né? Na verdade, a fala dele é através daquilo que ele pensa, né? Que se a gente for parar para pensar, realmente os gatos, os animais não falam, né? Na verdade. E aí ele teve quando chega no quando ele chega no a miar, né? Aí ele tá emitindo um som. E esse miau, miau é o que a gente chama de onomatopeia, né? Que é um recurso, é uma figura de linguagem muito utilizada nas tirinhas e nas HQs, né? E, enfim, na página ao lado, né, na página 35, nós temos aí uma tirinha, né? Aí, de fato, uma tirinha. De Fernando Gonçalves, né? Eu nunca consigo pronunciar o nome desse autor direito. Aí, né, nessa tirinha dá pra ver, né, no primeiro quadrinho, que existem dois personagens aí, né? E aí um fala pro outro, né? Oi, oi! E aí a exclamação, né, desse oi, assim, um pouco empolgante, né? Por que você fez tantos buracos na goiaba?
Aí no terceiro quadrinho eles respondem, né? Todas essas minhocas aí respondem: Condomínio Village des Vermes. E aí daí usa um, um termo aí em francês, né? Uma expressão em francês, né? Aí, na verdade, há uma quebra, né, de expectativa no terceiro quadrinho, como normalmente acontece nas tirinhas, né, o recurso que eles utilizam para efeitos de humor, né, na verdade, o que vai acontecer? Espera-se, né, que algo aconteça, mas na realidade acontece com uma coisa totalmente inesperada, algo que a gente não consegue esperar, né? E aí o que a gente pode o que a gente pode, na verdade, entender como essa quebra de expectativa, né? No segundo quadrinho, o personagem ela acha que é um único bichinho, né? Mas aí no terceiro dá pra gente entender que o buraquinho, né, eram feitos por vários bichinhos e na verdade o buraquinho era como se fosse um condomínio, né? Era um local que eles estavam aí para morar, na verdade, né? Logo abaixo você encontra outra tirinha, né, do mesmo autor, e ela fala assim, ele começa: Parado aí, isto é um assalto. O cara com uma faca na mão, né, e um outro expressão também é muito interessante, né? Expressão. O que vocês acham que a forma, né? A leitura da imagem desse personagem que está sendo aí assaltado, né? Na verdade, né? Uma expressão de medo ou de indiferença, né? O que vocês conseguem pensar aí, na verdade? Então aí, no segundo quadrinho ele fala: Vamos, Rex, mostra a ele o que você sabe fazer. Aí você espera que, engraçado, você espera que o cachorro faça alguma coisa, vai morder, vai latir, e na verdade o que acontece no terceiro quadrinho? Viu só? Ele sabe levantar as patinhas. Então aí o que acontece, né? Algo que essa quebra de expectativa que gera um humor na tira, né? Na página ao lado, a gente tem, na página 36, a gente tem aí outro tipo de HQ, né? Essa HQ é de Rafael Marçal, né? E aí, Vacilândia, na verdade, o nome dessa tirinha dele, né? Vacilândia, dessa HQ, desculpa. E aí dá pra gente perceber que parece a princípio um dinossauro, né? Mas aí parece também uma espécie de jacaré. Obviamente a gente acha que ele esteja, né, querendo, né, comer esse bicho aí que parece uma ave, um pinguim, né, e os dois se olham, na verdade, né, e aí o que acontece? Há uma disputa aí, e o pinguim, na verdade, né, que parece que é um pinguim, o pinguim, na verdade, dá uma surra nele, né. Olha que, na verdade, só tem uma escrita que se põe, né, quando ele pula em cima da cabeça desse jacaré ou desse o que seja, né, esse bicho e aí acaba vencendo essa luta, né? Olha que interessante. O recurso, né, a imagem, os desenhos, a parte dos traços, né? Então, no livro de vocês, se vocês forem prestar atenção na página 37, né, ele fala assim: os quadrinhos que formam uma HQ têm a função de indicar a sequência das ações apresentadas na história. Eles podem ser desenhados de forma mais clássica, que são os traços retos, né, e irregulares, ou também de forma despojada, né, como esse caso aí, né? Outro recurso importante que os autores utilizam são os tipos de letras, né? Os tipos de letra que nós temos aí, né? Na verdade, o tipo de letra também vai determinar, né? A fonte também vai determinar, na verdade, também, né? Vai contribuir para os sentidos do texto. Então, nessa tirinha de H, tem assim, vilão 1, né? Vilão, na verdade.
Eu, por meio desta, ordeno que tu cesses e desistes de todas as intrusões e invasões à propriedade e pessoa do meu cliente. Aí ao lado tem: eu te acuso de violar a propriedade alheia em armes, agressão ou gratim e injúria com malaize premeditada, e além disso, aí na verdade, eu exijo restituição, indenização e justiça. Algo a declarar? Então aí, na verdade, qual é o objetivo, né? Se a gente for pensar, né, nessa questão desse personagem, né, que está decretando algo aí que ele está exigindo, na verdade, né? Se a gente for ver, se a gente for ver, na verdade, esse tipo de balão, né, ele, e pelo contexto dá pra gente ver que o que ele está, né, esse personagem está falando, na verdade, está escrito no texto da carta, né, que o personagem está lendo. Então aí o recurso também que esse autor utilizou, né, para que a gente saiba que não está sendo algo que ele está falando propriamente, mas a leitura, né, algo que ele está lendo na carta. E por fim, né, algo que é interessante da gente perceber também são as legendas, né? O que são as legendas, né? Elas vão trazer informações que vão contextualizar as histórias, né? Especificando o tempo, o espaço, né? Que se passa nos acontecimentos, acrescentando informações, né? Em muitas HQs constituem-se em um recurso expressivo fundamental. Então, na verdade, vai ser, né? As legendas vão ser fundamentais para que a gente consiga entender, na verdade, né? Mais uma tirinha aí pra gente analisar. A grama do vizinho é sempre mais verde. Terráqueos sortudos. E aí, quando a gente percebe, né, essa questão aí esse tipo de legenda, né, do primeiro quadrinho, ele expressa basicamente que não é, e aí ele utiliza esse recurso, né, para a gente perceber que não é a fala do personagem que tá aguando a grama, né, na verdade, e sim a fala de um narrador, né, alguém que está distante dessa história e que está falando, na verdade, há um enunciado aí, né, uma verdade dita, né, a grama do vizinho é sempre mais verde. E aí ao lado a fala, né, na verdade, né, de um personagem aí que parece um ET, né, um extraterrestre, e fala terráqueos sortudos, que está vendo provavelmente a Terra, né, do planeta dele, e aí a água, a planta e até a água é de uma coloração diferente, e a grama também, né, e aí gerando uma espécie de humor, né, porque na verdade o que a gente tem em mente é que as coisas em outro, né, que não seja um outro mundo que não seja nosso, né, esses tanto os seres, né, quanto, enfim, o mundo a gente imagina que seja até as cores diferentes, né, das coisas, inclusive a cor da grama, a cor da água, a cor dos próprios seres, né, a gente imagina que os extraterrestres sejam de cor diferente, né. Então aí pra gente fechar, na verdade, essa parte das tirinhas e das HQs. Beleza, gente? Então beijinhos, até mais.